Capítulo 9. A anexação dos Sudetos e o fim da Tchecoslováquia. Hitler aproveita-se do clima de violência nas eleições municipais de maio de 1938 e da retumbante vitória dos candidatos germânicos na região montanhosa dos Sudetos para desmembrar a Tchecoslováquia. A caminho de Viena, oficial austríaco apresenta armas ao ditador alemão em 12 de março de 1938. A Tchecoslováquia foi uma das mais surpreendentes criações dos tratados de paz que assinalaram o fim da Primeira Guerra Mundial. Os nacionalistas tchecos haviam se declarado a favor da entente durante a guerra. Como um prêmio, os países vencedores permitiram a existência de um país formado por tchecos e eslovacos, dois povos muito diferentes, e também por alemães, húngaros, poloneses e ucranianos. Durante o período entre guerras, a Tchecoslováquia teve o privilégio de ser o único país da Europa Central onde uma ditadura não conseguiu se estabelecer e a política em relação às minorias nacionais foi benevolente. Contudo, isso não quer dizer que Praga não fez o possível para tchequizar as outras nacionalidades. Durante décadas, tem-se afirmado que se a Tchecoslováquia desapareceu como Estado em 1938, foi por obra das manobras políticas de Hitler. Sem dúvida, essas manobras existiram, mas também é verdade que em 1933, quando Hitler ainda não havia chegado ao poder na Alemanha, a Tchecoslováquia voltou a desmembrar-se, o que sugere uma nova perspectiva sobre os acontecimentos de 1938. De todos os povos submetidos à hegemonia tcheca, a minoria alemã foi a que mais questionou a nova ordem. Os alemães não podiam esquecer que as regiões da Boêmia e da Morávia, oficialmente pertencentes à República Tcheca, tinham sido do Sacro Império Romano Germânico desde sua fundação em 962 até a sua extinção em 1806, e em seguida foram parte do território sob o poder da monarquia dos Habsburgo até 1918. Evidentemente, os tchecos, em defesa da autodeterminação de seu novo país, negaram a soberania dos príncipes alemães, apesar de os alemães da Boêmia também usarem o princípio da autodeterminação para protestar pelo direito de unir-se à Alemanha ou à Áustria. Uma vez que os alemães da Boêmia habitavam as regiões montanhosas da fronteira com a Áustria e a Alemanha, seu desejo de fazer parte desses países era motivado por uma razão geográfica. Mas os tchecos insistiram que aquela região lhes pertencia historicamente, e os vencedores da Primeira Guerra Mundial aceitaram suas reivindicações sem questionar. Como resultado, 3,5 milhões de alemães viram-se convertidos em cidadãos tchecos de segunda classe. Representavam mais de 22% da população, um número que os colocava abaixo dos tchecos em tamanho da população, pouco mais de 7 milhões, e acima dos eslovacos, que mal ultrapassavam 2,5 milhões, embora as novas autoridades em Praga recusassem reconhecer esses últimos como grupos étnicos diferenciados. Concentrado nas regiões montanhosas, a minoria alemã da Tchecoslováquia era conhecida como Sudetos ou Sudetos germânicos, por causa do nome das montanhas mais características dessa região fronteiriça, os Sudetos. Quando o assunto era delimitação de fronteiras, a Tchecoslováquia não foi exceção entre os estados sucessores. Por causa dos Sudetos, vivia em atrito com a Alemanha, a Áustria e também com a Hungria, em função da existência de uma importante minoria húngara, cerca de 5% da população da Tchecoslováquia, concentrada nas regiões da Eslováquia e da Rutênia. Por razões históricas, Budapeste reivindicava as duas regiões, habitadas respectivamente por eslovacos e ucranianos, com interesse especial pelo rico distrito mineiro de Techem, que também chamava a atenção da Polônia. Dessa maneira, a Tchecoslováquia aliou-se a dois outros estados sucessores que também tinham graves problemas de minorias nacionais e de disputas fronteiriças, a Romênia e a Iugoslávia. Esses três países, chamados de Pequena Entente, eram os aliados da França na Europa Central e Balcânia. Desde a formação da Tchecoslováquia, os Sudetos haviam se dividido politicamente em vários partidos, mas com a chegada de Hitler ao poder, iniciou-se um processo de aglutinação dos partidos, o que resultou no chamado eu não sei como é que se pronuncia isso, SDP, que traduzido é Partido Alemão dos Sudetos. SUDETENDEUTSCHE, espaço PARTEI. As reivindicações separatistas intensificaram-se. O governo de Praga reagiu com medidas repressivas contra a minoria alemã.
Seguindo o exemplo da França, a Tchecoslováquia assinou em 1935 um pacto de assistência militar da União Soviética. Na verdade, a maior consequência desse acordo seria alimentar a propaganda alemã, pois Berlim passou a referir-se à Tchecoslováquia como uma base do poder militar comunista em direção ao oeste. A Tchecoslováquia pediu assessoria militar à França e a resposta de Paris às autoridades tchecas foi a seguinte: a Tchecoslováquia deveria construir sua própria linha Maginot. O país teria condições para cumprir a sugestão francesa, pois possuía a maior indústria militar da Europa Central. Se nos tempos do Império Austro-Húngaro todas as suas indústrias pesadas armamentistas estavam limitadas à Boêmia e à Morávia, depois da independência da Tchecoslováquia, esse poder militar industrial expandiu-se para outras regiões do país. Além de fabricar excelentes armas tradicionais, fuzis, metralhadoras, artilharia, a Tchecoslováquia era pioneira na produção de aviões de combate e veículos blindados militares. O poderio militar tcheco começou a assombrar os alemães. O Estado-Maior germânico considerava duas hipóteses. Uma delas, conhecida como Plano Vermelho, avaliava como conter uma possível ofensiva francesa a partir da fronteira tcheca. A outra hipótese, o Plano Verde, analisava a possibilidade de fazer frente a um avanço conjunto entre a Tchecoslováquia, a União Soviética e a França. Neste caso, a Alemanha deveria tentar garantir a Boêmia e a Morávia a qualquer custo, usando a maior parte de suas forças nessa região da fronteira. A diretiva estratégica para o Plano Verde foi assinada em junho de 1937 pelo ministro da Defesa alemão, o general Blomberg. Segundo a estratégia, no caso de uma invasão, o exército alemão empreenderia uma manobra a partir da Silésia. Avançaria no sentido norte-sul através da Morávia, de modo a isolar a Boêmia da Eslováquia, região que não planejavam ocupar, e assim impedir o exército tcheco de marchar até o leste para juntar-se ao reforço soviético. A inesperada crise austríaca e sua ainda mais inesperada solução causaram pânico em Praga. A fronteira germano-tcheca, que se estendia por 1.545 quilômetros antes de Anschluss, ampliou-se para 2.103 quilômetros após a incorporação da Áustria pela Alemanha. Com a Hungria, outro inimigo potencial, havia 832 quilômetros de fronteiras, e Berlim tentava abertamente conseguir o apoio dos magiares. Com a Polônia, com a qual a Tchecoslováquia também não mantinha relações amistosas, havia mais 948 quilômetros de fronteiras. Não havia dúvida sobre o apoio de Hitler aos separatistas sudetos germânicos. Entre os que foram receber o Führer em Viena, destacava-se uma delegação procedente da região dos Sudetos. Desde 1935, o líder da Tchecoslováquia era Edvard Benes, B-E-N-E-S, um dos pais da independência tcheca e nacionalista fanático. Diante das ameaças separatistas dos Sudetos, ele tinha duas opções. Uma delas era acatar as demandas dos Sudetos germânicos e conceder à região uma ampla autonomia. Porém, essa solução traria novos problemas. Havia a chance de eslovacos, húngaros e ucranianos fazerem reivindicações similares às dos Sudetos. A outra opção era ainda mais arriscada, provocar uma guerra em que, sem dúvida, a França, o Reino Unido e a União Soviética iriam se alinhar contra o Terceiro Reich, que, segundo as considerações de Benes, seria inevitavelmente derrotado. Aproveitando a convocação de eleições municipais para o final de maio de 1938, o SPD apresentou um programa maximalista incentivado por Hitler. A campanha eleitoral ocorreu em clima de grande tensão, com incidentes graves entre sudetos germânicos e forças policiais e militares tchecas, cujas tropas viviam literalmente isoladas em quartéis localizados em cidades e distritos habitados por sudetos germânicos. Em 14 de maio teve início o derramamento de sangue. Os tchecos passaram a usar toda a força de suas armas de guerra contra ativistas sudetos germânicos. E no dia 21, o mundo recebeu com surpresa a notícia. Ao ser informado de que uma força invasora alemã se dirigia para as fronteiras tchecas, Benes ordenaram uma mobilização parcial e 200 mil soldados tinham ocupado as fortificações fronteiriças. Segundo os jornais de toda a Europa, o gesto desafiador de Benes conseguira estremecer as forças de Hitler. Isso, entretanto, não impediu a vitória do SPD, que foi apoiado pela população dos Sudetos. O partido conquistou 90% dos votos na eleição realizada no dia 22. A atitude de Benes provocou a ira de Hitler, que, embora tivesse dado ordens para preparar uma invasão à Tchecoslováquia, não havia determinado uma data para a operação, tampouco tinha deslocado tropas para a fronteira. Como todos os ditadores, Hitler valorizava ao extremo sua reputação e não estava disposto a tolerar que o considerassem um covarde. Então, em vez de intimidar-se, fixou com urgência uma data para a invasão, 1º de outubro de 1938.
Mais uma vez, o alto comando alemão considerou as ordens de Hitler uma loucura. O exército tcheco era tão bem armado quanto o alemão, ou até mesmo melhor, além de aguardar entrincheirado em sólidas fortificações. Muitos generais, começando por Beck, chefe do Estado-Maior do Exército, conspiraram para derrubar o Führer. Hitler, entretanto, exigiu que novos planos ofensivos fossem elaborados com urgência. Com a Áustria incorporada ao Reich, os alemães teriam à sua disposição, além da ponta de lança inicialmente prevista a partir da Silésia no sul, uma outra, a da Baixa Áustria, na direção norte, de modo que os tchecos seriam surpreendidos pelos dois braços de uma pinça militar. Hitler, no entanto, sugeriu ousar ainda mais. As divisões Panzers, nas quais tanto confiava, seriam lançadas a partir da Baviera, em direção leste, rumo a Praga. Ainda assim, argumentavam os generais, a campanha poderia durar várias semanas, o que daria tempo para a França planejar e iniciar uma invasão à Alemanha Ocidental. Para aplacar os generais, Hitler deu ordens para que fosse construída rapidamente uma poderosa linha de fortificações na região, batizada pomposamente de Westwall, ou Muralha do Oeste, ou Siegfried Wall, linha Siegfried. Reservistas foram mobilizados, criando-se novas divisões para guarnecerem a fronteira com a França e também com a Polônia. Enquanto isso, a região habitada pelos Sudetos germânicos era cenário de uma guerra de guerrilhas. O exército tcheco ocupou a região, mas não pôde evitar os focos de violência. A Europa parecia precipitar-se para a guerra. Os jornais traziam todos os dias notícias sobre novos confrontos étnicos na Tchecoslováquia e sobre mobilizações parciais do exército na França e da Marinha no Reino Unido. O líder do governo britânico era o conservador Arthur Neville Chamberlain. Já a França era dirigida desde abril de 1938 pelo radical Edouard Daladier, D-A-L-A-D-I-E-R, que tinha sido ministro da Defesa no governo da Frente Popular. Apesar das diferenças ideológicas, os dois governos concordaram em coordenar suas políticas externas. As chancelarias especulavam qual posição a União Soviética assumiria, pois havia assinado um pacto com a Tchecoslováquia em 1935. Os líderes políticos ocidentais sabiam o quanto a França e o Reino Unido haviam sido fragilizados pela Primeira Guerra Mundial, mas estavam cientes também de que o comunismo havia se instalado na Rússia por obra desse mesmo conflito. Esses líderes temiam que uma nova guerra enfraquecesse ainda mais seus países e permitisse ao comunismo propagar-se em uma escala ainda maior. O Reino Unido tentou mediar o conflito e enviou uma delegação oficial, que depois de estudar a situação dos Sudetos germânicos, recomendou ao governo de Praga que atendesse às reivindicações de autonomia, mas já era tarde para tentar essa solução. Quando em 1919 a França e, em menor grau, o Reino Unido deram sinal verde para o nascimento da Tchecoslováquia, tomaram essa atitude imaginando que algum dia o exército tcheco poderia ser-lhes útil. Agora, porém, a situação era inversa. Beneš estava prestes a arrastar essas duas potências para a guerra, seguindo sua política de manter viva a Tchecoslováquia a qualquer preço. Só restava recorrer à União Soviética. Entretanto, para que os soviéticos pudessem ajudar a Tchecoslováquia, seus exércitos precisariam cruzar o território romeno e polonês, algo que Bucareste e Varsóvia não permitiriam. Além disso, a Polônia apoiava o desejo alemão de redefinir fronteiras, exigindo que o distrito de Teschen, ocupado pela Tchecoslováquia em 1919, passasse a pertencer aos poloneses. Os húngaros, embora timidamente, também começaram a fazer suas próprias reivindicações territoriais a Praga. O primeiro-ministro britânico fez duas viagens à Alemanha, em 15 e 22 de setembro, para encontrar-se com Hitler, mas não conseguiu convencê-los a desistir de seus projetos. A situação parecia não ter outro desfecho senão a guerra. Em 29 de setembro, por iniciativa de Mussolini, foi realizada a Conferência Internacional de Munique, na qual a França, Reino Unido, a Alemanha e a Itália uniram-se para tentar chegar a uma solução negociada. Nem mesmo Paris e Londres estavam dispostas a ajudar a Tchecoslováquia. Por haverem concedido suas confusas fronteiras à Tchecoslováquia, tanto a França quanto o Reino Unido acreditavam ter o direito de modificá-las. O resultado final é conhecido. A Tchecoslováquia teve de ceder a região dos Sudetos ao Reich e resolver sozinha suas diferenças com a Hungria e a Polônia. Ao líder tcheco Beneš não restou outra saída senão a capitulação, pois não havia mais nenhum aliado e o último recurso, os soviéticos, era impraticável. Ele renunciou ao cargo de presidente e foi substituído por Emil Hácha, H-A-C-H-A. De acordo com o Pacto de Munique, feito entre as grandes potências, o exército tcheco deveria abandonar completamente a região dos Sudetos em 10 dias, entre 1º e 10 de outubro, devendo ser sucedido na região pelo exército alemão. E assim foi.
Conforme as tropas tchecas iam abandonando distrito a distrito, os soldados alemães os iam ocupando. E como acontecera alguns meses antes na Áustria, os alemães foram recebidos com entusiasmo pela população, cobrindo-os de flores. Quase simultaneamente, os poloneses ocuparam o distrito de Teschen e os húngaros fizeram o mesmo com o sul da Eslováquia, habitado pela minoria dos Magyars. Na Alemanha, a população recebeu com alegria a notícia da nova e pacífica vitória, mais uma prova da genialidade do Führer, que na verdade acabara frustrado porque seu objetivo não era anexar somente as regiões fronteiriças, mas apoderar-se de toda a Boêmia e Morávia. Os generais alemães, que estiveram prestes a tentar um golpe de Estado para impedir que Hitler iniciasse uma nova invasão, perceberam que haviam caído novamente no ridículo. No Reino Unido e na França, a sensação foi de alívio. Já não seria necessário que milhões de jovens morressem para permitir que 7 milhões de tchecos continuassem a governar mais de 3 milhões de alemães. A notícia produziu uma profunda irritação somente em Moscou. Para os dirigentes soviéticos, era óbvio que os governos de Londres e Paris estavam tentando desviar os alemães para uma expansão rumo ao leste, que não tinha outra finalidade, senão a de provocar um conflito direto entre a União Soviética e o Terceiro Reich, no qual a França e o Reino Unido permaneceriam como espectadores. Como esperado, a solução da crise da Tchecoslováquia não fez mais do que incentivar as reivindicações dos nacionalistas eslovacos, que, juntamente com os nacionalistas ucranianos, passaram a exigir plena autonomia para a Eslováquia e a Rutênia. O nacionalismo eslovaco tinha raízes profundas e certamente não foi uma criação dos alemães, mas Hitler estava disposto a apoiar os eslovacos plenamente, pois o objetivo final do ditador era acabar com a Tchecoslováquia como Estado. Na verdade, Hitler deu ordens ao exército para que preparasse a invasão da Boêmia e da Morávia. Novamente, o medo espalhou-se entre muitos generais que acreditavam que os tchecos estariam dispostos a lutar por esse território, que era um caso muito diferente dos Sudetos, mas Hitler estava convencido de que as democracias ocidentais evitariam ao máximo a luta e estava decidido a explorar o nacionalismo eslovaco a seu favor. Para esse, como para todas as formas de nacionalismo, a autonomia era apenas um passo no caminho da independência, de maneira que o conflito entre o recém-criado governo autônomo eslovaco de Bratislava e Praga era só uma questão de tempo, e de pouco tempo. Quando as exigências dos nacionalistas eslovacos pareceram intoleráveis a Praga, o exército tcheco ocupou Bratislava em 10 de março de 1939 e deteve vários líderes nacionalistas. O principal deles, o bispo católico Joseph Tiso, fugiu para a Alemanha, onde foi encorajado por Hitler a proclamar a independência. O caos foi completo na Tchecoslováquia e o país parecia prestes a entrar numa guerra civil. Esse foi justamente o pretexto de que os alemães precisavam para intervir na Tchecoslováquia e aplicar os novos planos militares aprovados em meados de dezembro de 1938. No dia 14 de março, enquanto Tiso, de volta a Bratislava, proclamava a independência eslovaca, o sucessor de Benes, presidente Hácha, viajou a Berlim, onde foi convidado a assinar uma declaração pedindo que a Boêmia Morávia se tornasse um protetorado alemão. Para convencê-lo, Hitler deu a entender que as tropas alemãs já estavam marchando em direção a Praga. Sem meios para realizar qualquer manobra política, Hácha assinou a petição. De fato, na tarde do dia 14, as primeiras tropas alemãs entraram na Morávia, a fim de ocupar provisoriamente as áreas próximas a Teschen, que os poloneses também haviam reivindicado. No dia 15, o restante das forças alemãs entrou no país por todas as direções, sem encontrar qualquer resistência militar. A terceira divisão Panzer chegou a Praga antes do amanhecer. O exército tcheco simplesmente não opôs a menor resistência. Dessa vez, porém, os soldados alemães não foram recebidos com flores por uma multidão eufórica que os aclamava como libertadores, como tinha ocorrido na Renânia, Áustria e região dos Sudetos. Hitler sentiu-se plenamente satisfeito. Com a Áustria e a região dos Sudetos, havia incorporado 10 milhões de indivíduos ao Reich, o que aumentou suas possibilidades de recrutamento. O inimigo potencial, o exército tcheco, foi derrotado sem que fosse preciso disparar um único tiro. O imenso arsenal tcheco permitiu equipar várias novas divisões na Alemanha, e a poderosa indústria armamentista da região, batizada agora como Protetorado da Boêmia e Morávia, aumentava a capacidade militar do Reich. Até então, Hitler justificara suas manobras políticas e militares citando o princípio da autodeterminação dos povos. Muitos acreditavam que ele estava corrigindo as loucuras dos participantes da Conferência de Paz de 1919. A ocupação da Boêmia e Morávia, todavia, teve um caráter bem diferente. Além disso, ao lançar suas tropas sobre os debilitados tchecos, Hitler violou brutalmente os acordos recém-assinados com o Reino Unido, a França e a Itália na Conferência de Munique, jogando sua credibilidade por terra.
Os governos do Reino Unido e da França aceitaram a criação do Protetorado Alemão da Boêmia-Morávia como um fato consumado, mas perceberam que não poderiam mais ceder às vontades de Hitler se quisessem manter o prestígio de suas nações. Hitler chegou a uma conclusão oposta. As democracias ocidentais tinham demonstrado carecer de qualquer espírito de combate. Era, portanto, o momento certo para apresentar novas reivindicações. Eduard Daladier, não sei, D-A-L-A-D-I-E-R, um obcecado por manter a paz, 1884 a 1970. Nascido na cidade de Carpentras, no sul da França, em 18 de junho de 1884, Eduard Daladier estudou em Lyon e envolveu-se desde muito jovem na vida política de sua região. Foi eleito prefeito de Carpentras e depois deputado nacional pelo Partido Radical quando tinha apenas 27 anos. Sua carreira política foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, continuou sua ascensão política, tornando-se o novo líder do Partido Radical. Em 1924, foi nomeado ministro de um governo de coalizão e ocupou várias cadeiras até passar para a oposição em 1928. Em seguida, após uma série de manobras políticas, tornou-se primeiro-ministro em 1933. O clima de instabilidade que assolou a França em função da profunda crise econômica na qual o país mergulhara no início dos anos 30 foi responsável pela rápida queda de Daladier. Ele foi um dos principais líderes da Frente Popular na França, reunindo os partidos de esquerda em uma ofensiva que o levou a ocupar o Ministério da Guerra entre 1936 e 1938. Durante esses anos, a França teve de enfrentar dois sérios problemas em sua política internacional. O primeiro foi a eclosão da Guerra Civil na Espanha, e o segundo, as políticas expansionistas da Alemanha e da Itália. Após uma crise governamental em abril de 1938, Daladier foi nomeado primeiro-ministro novamente. Sua política externa baseava-se no objetivo de preservar a paz acima de tudo. Em outubro do mesmo ano, participou em Munique, ao lado de Hitler, Mussolini e Chamberlain, das negociações que resultaram no desmembramento da Tchecoslováquia. Aclamado como o salvador da paz, ao voltar a Paris, ele estava convencido de que Hitler iria causar um grande conflito na Europa em razão de suas ambições territoriais. No entanto, em setembro de 1939, recusou-se a declarar guerra à Alemanha após a invasão da Polônia, mas a pressão das esquerdas obrigou-o a aderir à guerra. A passividade de Paris diante da invasão da Finlândia pela União Soviética deflagrou uma nova crise no governo que forçou Daladier a renunciar a seu posto em favor de Paul Reynaud, R-E-Y-N-A-U-D, e a ocupar novamente o cargo de ministro da guerra. Após a invasão da França pelos alemães, Daladier fugiu para Marrocos e passou a fazer parte do governo francês no exílio até ser preso pelas forças do governo de Vichy, V-I-C-H-Y. Ele permaneceu na prisão até 1943, ano em que foi entregue aos alemães e confinado no campo de concentração de Buchenwald. Libertado pelas forças aliadas em 1945, elegeu-se deputado no ano seguinte e fez intensa oposição ao governo de Charles de Gaulle. No final de sua carreira, foi eleito prefeito de Avignon, A-V-I-G-N-O-N, em 1954 e permaneceu à frente da política da cidade até 1958. Viveu seus últimos anos em Paris, onde morreu em 10 de outubro de 1970. Aí tem uma fotografia dele aqui com a seguinte legenda. Edward Daladier, no centro, ao lado do primeiro-ministro britânico Ramsay MacDonald, à esquerda, e do governador-geral Georges Lebeau, à direita, durante uma cerimônia em memória das vítimas do dirigível britânico R-101, realizada em Beauvais, na França, B-E-A-U-V-A-I-S, em 1º de outubro de 1933. Aí tem uma ilustração aqui com a seguinte legenda. Blindado sobre rodas do modelo SDKFZ 232, usado pelas unidades de reconhecimento das divisões Panzers. Marcha em Munique. Hitler e os membros do Terceiro Reich durante a comemoração anual do Pacto de Munique de novembro de 1923.
No campo de manobras, soldados alemães cercam um blindado do modelo Panzer I. A população alemã dos Sudetos mostrou-se disposta a ajudar os membros das patrulhas nazistas a destruir as sinalizações de fronteira entre a Alemanha e a Tchecoslováquia. O desmembramento do Estado tchecoslovaco. Aí tem aqui, né, um mapa. Acho que vocês vão conseguir lê-lo melhor do que eu. Um mapa bem complexo aí. Na verdade, a legenda dele é o seguinte, ó. Em azul são os territórios anexados pela Alemanha, ou Sudetos. Em amarelo é o protetorado da Boêmia-Morávia. De bege, né, são os territórios anexados pela Polônia. De rosa é o Estado eslovaco independente. De verde são os territórios anexados pela Hungria em 1938. E de laranja são os territórios anexados pela Hungria em 1939 e Rotênia. Aqui, ó. Eu consigo melhorar isso daqui, né? Neville Chamberlain, o premier que declarou a guerra. De 1869 a 1940. Neville Chamberlain nasceu em 18 de março de 1969 na cidade de Birmingham, região central da Inglaterra. Sua família tinha tradição política e alguns de seus parentes mais próximos ocuparam importantes cargos no parlamento e no governo britânicos. Um deles, Austin Chamberlain, seu irmão mais velho, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1925, depois de estudar em Rugby School em Mason College, dedicou-se a uma fazenda de sua família nas Bahamas. De volta à Inglaterra, começou a envolver-se em política, tornando-se prefeito de sua cidade natal em 1915. Seguiu carreira nas fileiras do Partido Conservador e elegeu-se membro do parlamento em 1918. Foi titulado do Ministério da Saúde entre 1923 e 1931. Nomeado ministro da Fazenda em 1931, realizou uma gestão eficiente nos anos de grande crise econômica. Entre suas realizações está a elaboração de leis do seguro-desemprego que ajudaram muitas pessoas durante a crise econômica. Talvez sua popularidade tenha sido responsável por sua nomeação a primeiro-ministro em 1937. No cargo, buscou superar a crise econômica e manter a paz na Europa. Para atingir o segundo objetivo, insistiu na política de não intervenção na Guerra Civil Espanhola. Seu mandato trouxe grandes benefícios internos, melhorando em muitos aspectos a situação das classes baixas. Todavia, sua gestão entraria para a história como o pior exemplo de política de apaziguamento contra o expansionismo territorial dos nazistas. Esteve 3 vezes na Alemanha para encontrar-se com Hitler. Por fim, concordou com o desmembramento da Tchecoslováquia, bem como os demais governantes da Itália, da França e da própria Alemanha, no que ficaria conhecido como Pacto de Munique, assinado em 29 de setembro de 1938. Aclamado como salvador da paz durante os meses após a assinatura desse acordo, sua boa-fé acabaria por terra em 1º de setembro de 1939, quando as tropas de Wehrmacht invadiram a Polônia. Juntamente com a França, declarou guerra à Alemanha no dia 3 de setembro, mas não adotou a mesma atitude em relação à União Soviética, cujas tropas entraram em território polonês cerca de 2 semanas mais tarde. Apesar de receber amplo apoio do povo britânico no início do conflito, a passividade de suas forças armadas acabou levando à sua renúncia em maio de 1940, poucos dias após a força expedicionária britânica enfrentar os alemães do norte da França. Chamberlain foi substituído por Winston Churchill. Embora tenha continuado a desempenhar um importante papel no novo governo como Lorde Presidente do Conselho, sua saúde debilitou-se nos meses seguintes, levando-o a renunciar às suas responsabilidades no governo em outubro de 1940. Morreu pouco depois, em Hackfield, em 9 de novembro, enquanto aviões alemães e britânicos cruzavam os céus da Grã-Bretanha na Batalha da Inglaterra. Foi em 1940. Aí tem uma foto dele aqui com a seguinte legenda. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain fez uma saudação da escada do avião que o levaria a Munique em 1938 para negociar acordos que trariam tristes resultados.
tom. Esse daqui foi, portanto, o capítulo 9, tá ok? Na próxima leitura darei início ao capítulo 10 para vocês, que é o penúltimo capítulo deste volume, tá bom? Volume 1. Muito obrigado e até a próxima.